Bora falar agora sobre o River Plate, de olho em Pablo Verratti. Eu digo que o torcedor do Vasco não tem um dia de paz, né? Em meio à série de contratações, agora surge a notícia de que o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, solicitou à diretoria a aquisição do Pablo Verratti. Aí você, torcedor vascaíno, vai lembrar que recentemente o Verratti teve seu contrato prorrogado. Com direito ao aumento salarial, ele passa a ganhar 744 mil reais por mês. Um belo acréscimo para quem ganhava perto de 500 mil. Mas River Plate promete uma proposta superior a essa, para que o Verratti se torne um dos jogadores mais bem pagos do elenco do clube argentino. Ainda assim, a chance de negócio é pequena. O Vasco não tem a intenção de se desfazer de um dos seus principais jogadores, o protagonista no ataque, e alguém que, por conta da idade, não garantiria muito dinheiro. Então a única chance de o River Plate em contratá-lo seria do pagamento da multa rescisória, algo que eu não acredito. Francisco Marques, Nicola, Vasco contratou o atacante Lloyd Augusto. Francisco, o que eu sei é que ele estava fazendo enorme esforço para virar jogador do Vasco, e o Vasco cogitava contratar até 4 atacantes. 2 já haviam sido, inclusive, anunciados, o Nuno Moreira e o Benjamin Garré. Tem uma negociação em andamento e em vias de fechar pelo Palácios, né, atacante colombiano que pertence ao Atlético Mineiro. Ele havia sido comprado do Atlético Nacional por 3 milhões de euros, empréstimo com obrigação de compra se algumas metas fossem batidas. E o Vasco também tinha tratativas avançadas com o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, um colombiano que chamou bastante atenção pelo desempenho no Sul-Americano. Nem era uma operação das mais caras. Negócio para mim interessante. Se o Vasco conseguir levar adiante essa história, acho que pode estar acertando, marcando um golaço. O nome desse sul-americano, deixa eu pegar aqui, ó, Vila Real, tá? Ele joga no Milionários. O Milionários, inclusive, já aceitou a proposta do Vasco. Faltava um acordo com o jogador, que não me parece ser algo mais difícil. 8 gols no Sul-Americano, além de 4 assistências. Ele foi artilheiro e o segundo com mais participações em gol. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais perto de reforços para o ataque. Cruz Maltino encaminhou a contratação por empréstimo de Brian Palacios, colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro. Ele chega até dezembro com opção de compra estipulada no contrato. O Galo havia comprado esse jogador do Atlético Nacional da Colômbia no ano passado por 3 milhões de dólares. Dá para dizer que o Palacios não conseguiu vingar com a camisa do Atlético. Foram 26 jogos com apenas 2 gols e 4 assistências. No Vasco, diante da escassez de pontas, pode ser que ele se destaque, apesar de o Vasco ter acabado de contratar o Benjamin Garré, argentino, que vem do Krylia Sovetov, além de Nuno Moreira, contratado junto ao Casa Pia. E pode não parar por aí. Além desses 3 que eu citei, o Vasco também tem negociações avançadas com Neiser Villarreal, 19 anos de idade, jogador que pertence ao Milionários. O clube colombiano já aceitou a oferta do Vasco. Agora falta um acerto com o Villarreal, jogador que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, que acaba de terminar lá na Venezuela. Foram 8 gols marcados e mais 4 assistências. Além de artilheiro do Sul-Americano, o Villarreal ainda foi o segundo com mais participações em gol. Foram 12, somando os 8 gols e as 4 assistências. A tendência é que esse negócio seja fechado antes de 28 de fevereiro, garantindo ao Vasco 4 atacantes de lado de campo. Para quem não tinha nenhum, acho que o Fábio Carille vai festejar. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que segue no mercado em busca de pontos. Mesmo depois do acordo com Benjamin Garré, atacante argentino que vem do Krylia Sovetov, e o acordo também com Nuno Moreira, atacante ponta de 25 anos, português que vem do Casa Pia. Nos últimos dias, o Vasco tentou sem sucesso a contratação de Edwin Cetré, muito bom atacante colombiano de 27 anos de idade que atua no Estudiantes. O que acabou emperrando qualquer possibilidade de acordo foi a intenção do Estudiantes em vendê-lo à vista. O Vasco queria fazer o pagamento parcelado e diante desse descompasso o acordo foi descartado. Notícias do Vascão, pergunta o Gustavo. Tem notícia do Vasco. Se eu fosse vascaíno, não ficaria muito esperançoso da permanência do Payet para o restante da temporada. O contrato se encerra em 30 de junho. A diretoria do Vasco chegou a cogitar em janeiro uma prorrogação do vínculo até o fim da temporada com redução salarial. Essa ideia acabou sendo descartada entre dirigentes do Vasco e nada foi apresentado ao Payet. Eu fiz uma consulta nesse final de semana. E aí, vocês vão
propor uma renovação? Não, a gente vai esperar até metade do ano e vai depender do desempenho do Payet. Se ele conseguir se mostrar um cara útil, a gente pode tentar mais para frente essa prorrogação. Mas hoje a posição é de esperar e eventualmente até liberá-lo na metade do ano para que ele vá buscar um outro clube. O Payet, que tem 37 anos de idade, na atual temporada tem 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Para piorar, dos 7 jogos, só 2 como titular, outros 5 na condição de reserva. A grande verdade é que o Payet ganha R$1,5 milhão por mês, assim como o Coutinho, mas ocupa exatamente o mesmo espaço no campo, né? Ele ocupa o mesmo espaço. E não dá para contar com os dois. Fica muito difícil você ter Payet e Coutinho dentro de campo, tá bom? Torcedor vascaíno, o Vascão venceu o clássico contra o Botafogo dentro de São Januário pelo placar de 1-0. O Verratti foi o marcador do gol da vitória vascaína de pênalti e o Vascão se classificou. O Vasco passou em quarto lugar e vai enfrentar o Flamengo na semifinal. Lembrando que são 2 partidas. O Vasco tem o primeiro mando e depois a segunda partida com o mando do Flamengo. Lembrando que pelo Flamengo ter feito a melhor campanha do que o Vasco, o Flamengo joga por 2 resultados iguais. A vantagem aí que a equipe adversária tem. Então o Vasco precisa jogar bem, principalmente jogar com raça, como jogou no segundo tempo no clássico recente que acabou perdendo para o rival pelo placar de 2-0. Acredito que se o Vasco jogar com aquela raça que entrou no segundo tempo, o Vasco consegue a classificação para a final e desbancando o nosso rival. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos aqui do canal Notícias do Vasco. Um forte abraço.